vamos abrir o Santo Livro, primeiramente em 1 Coríntios 14. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Versículo 35. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Versículo 38. Mas se alguém ignorar isto, será ignorado. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E conforme lido, muito importante neste começo, deixar bem claro que está escrito que se a mulher quiser fazer a obra do Senhor, a primeira coisa que ela tem que saber é que ela não pode conversar dentro das igrejas. E ela tem que saber também que isso aqui é um mandamento, não é um mandamento dessa pessoa humilde que vos fala. Não é o mandamento do apóstolo Paulo. Não é mandamento de ninguém. É mandamento do Todo-Poderoso. Ela tem que saber que ela não pode, duas coisas a mulher tem que saber antes de começar a fazer a obra de Deus. Antes, ela tem que saber duas coisas: que ela não pode falar na igreja, que ela tem que ficar em silêncio e que ela tem que ficar calada. Essa é a primeira coisa que ela tem que saber. E ela também tem que saber, em segundo lugar, que isto é um mandamento do Senhor, do Todo-Poderoso. Jesus Cristo não teve nenhuma discípula. Não existe a palavra na Bíblia, no que vocês chamam de Bíblia. Não existe. Outra coisa. Como uma mulher então pode fazer a obra do Senhor? Já foi dito: dando luz a filhos, ensinando seu filho nos caminhos do Senhor. Vai aparecer na sua tela aí como que é. Com todo zelo, ao ir, ao vir, ensine ele as coisas do Senhor e fala assim: meu filho, quando você crescer, seja um governante das coisas do Senhor, faça a obra do Senhor, seja um discípulo de Jesus, ganhe almas para o Senhor, leve o Evangelho, seja, meu filho, a carruagem que leva o Evangelho, transporta o Evangelho no mundo, seja o carro, seja o barco que transportou Jesus, meu filho, o homem. Seja um homem que serve de barco para levar a palavra do Senhor. Ganhe almas para o Senhor. Automaticamente, todas as almas que ele ganhar, todo o trabalho que ele fizer, certamente o Todo-Poderoso vai colocar na sua conta, mulher, também. Por meio de você que o gerou. Então você vai fazer a obra de Deus assim. Qual o exemplo claríssimo que nós temos? Abraão, o pai da fé. O Abraão já foi dito, ele é o pai da fé. Todo mundo que tem fé em Jesus e vai ter fé em Jesus para sempre é filho de Abraão, está escrito na palavra do Senhor. E Abraão é o pai da fé. Qual é o nome da mãe de Abraão? Como vocês viram, Abraão é uma das principais pessoas de Deus.
um dos maiores homens que já triscou o pé nessa terra, na face da terra. Na palavra do Senhor não há lá o nome da mãe de Abraão. Por quê? Porque a mãe de Abraão ficou calada na igreja, então ela não apareceu, ela não foi famosa, ela não foi cantora gospel, ela não foi apóstola, ela não foi diaconisa, ela não foi missionária, ela não foi indecente, ela foi ordem. Ela foi ordem, ela gerou ordem na terra, ela fez Abraão e ensinou para ele os caminhos do Senhor desde pequeno, com zelo, e ensinou para ele a ser homem de Deus, e ele foi e se tornou aquele grande homem, e todo mundo que está na terra hoje, que tem fé em Jesus, é filho de Abraão, e quem vai nascer e tiver fé em Jesus para sempre, também é filho de Abraão, e na palavra do Senhor não tem o nome da mãe de Abraão, exatamente porque ela não serviu à mesa da igreja, exatamente porque ela não falou na igreja, ela ficou em silêncio da igreja, não tem o nome dela. Vendo o Todo-Poderoso que ela era obediente, concedeu essa enorme graça de transformar o filho dela no que ele se tornou. O nome do pai de Abraão aparece, porque era um homem. O nome do pai de Abraão era Terá. Quando aparece o nome do pai, significa apareceu o nome do pai, porque o pai era para aparecer, era para falar em todo lugar. A mãe era para ficar em silêncio. Por isso que não tem o nome da mãe, porque ela ficou em silêncio e o pai falou em todo lugar, Terá. Aparece também o nome dos irmãos, para ficar bem claro que não aparece o nome da mãe, exatamente porque ela ficou em silêncio na igreja. Ela não foi para a igreja fazer indecência, limpar a igreja, servir mesa e nem falar na igreja. Ela ficou calada na igreja. E aí aparece o nome até do irmão. Era o Naor, Arã e Sarai. Tudo aí. Outro exemplo claríssimo que a mulher não pode falar na igreja, nós vemos lá em 1 Pedro 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Está aí mais um exemplo que a mulher não pode falar na igreja, e está aí mais um exemplo de como a mulher faz a obra do Senhor. Em silêncio, ela ganha o marido sem palavras, sem palavras. Imagine você sem palavras. Imagine você, uma mulher é bispa e o marido não é nada, e ele dentro da igreja dela e ela falando aquela indecência, aquela desordem. Eu conheço pessoas que a mulher a esposa do marido é pastor e o marido nem para a igreja vai. Isso é uma desordem, isso é um absurdo, como diz o Paulo Júnior. Isso é uma indecência. Isso é uma indecência. E se o marido for pastor e a mulher for pastora, é uma indecência maior ainda, porque ele não sabe manejar a palavra de Deus. Porque se ele soubesse, ele ensinava para a mulher dele que ela tem que ficar calada na igreja. Então ele não é um obreiro preparado. Afasta dele, que ele vai te jogar no caminho errado. Ele vai fazer você andar pelo caminho errado, porque se ele não ensina para a mulher dele ficar em silêncio na igreja, é porque ele não sabe manejar a palavra de Deus. Se ele não sabe manejar a palavra de Deus, é porque ele é cego, e na palavra do Senhor vai aparecer para você aí, um cego não pode jamais guiar outro. Afasta dele e afasta dela. Outra forma que a mulher pode fazer a obra do Todo-Poderoso de forma linda, límpida, primordial, de forma honrosa, é ensinar para a filha. Vai aparecer na sua tela aí. Ensinar para a filha, se ela tiver uma filha, a crescer e ensinar para ela que ela veio à terra para fazer companhia para o marido, ser submissa ao marido, assim como ao Senhor. Ela estará fazendo a obra do Senhor, ensinando isso para a filha. Está aparecendo na tua tela. Sendo uma auxiliadora do marido, de forma idônea, cuidando dos afazeres do lar. Vai aparecer escrito na sua tela aí. Ocupadas, as mulheres ocupadas, ensina para sua filha ser ocupada com as coisas da casa. Ensina para ela, para não gastar o tempo dela
conquistando, dominando, governando a terra, não. Ensina para ela a fazer filhos. Depende da salvação dela, para a salvação dela depende disso. Ensine ela para isso. Se você está vendo sua vizinha dominar, a sua cunhada, seu tio, sua tia, sua irmã, seja lá quem for, colega, Dilma, qualquer uma dominar, volte aos primeiros, vai aparecer na sua tela aí, volte lá no começo e seja igual lá. Não liga para isso aí que está acontecendo no mundo inteiro, jaz no maligno, não, porque aí você vai para o inferno, que você não está fazendo a obra do Senhor, ainda conduz a sua filha, você guia ela também para o inferno. Então, se for homem, ensina a ser igual a Abraão. Se for mulher, ensina a ser dessa forma que eu te falei, está aparecendo na tua tela aí. Ensine isso para ela. Coisa boa que você vai fazer para a sua filha, para fazer a obra do Senhor dessa forma que o Senhor quer, sendo companhia para o marido, submissa assim como a Jesus, auxiliadora e auxiliadora idônea. Não é fazer trambique, não. Auxiliadora idônea. E vê em Jesus a coisa mais importante da vida dela. Ensina ela isso para ela. Não ensina o que a Rede Globo ensina, não. A Rede Globo ensina que o marido é um lixo, mas o Todo-Poderoso não vê assim. O Todo-Poderoso vê da seguinte forma: a mulher veio na terra para ele, para fazer companhia para ele e para auxílio dele, para auxiliar ele e auxiliar ele de forma idônea. Ensine isso para ela. Seu galardão no céu com certeza vai ser enorme. Então você vai observar o quê? O que o Todo-Poderoso fala e o que a pessoa fala. Se ela te falar alguma coisa que não está em desacordo com a palavra do Senhor, é uma doutrina de demônio. Só tem como você saber se a igreja é de Deus, se a pessoa é de Deus, observando o que ela te fala. Observando o que ela te fala. Então, quando o Todo-Poderoso diz em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia. Quem está falando aqui é Jesus Cristo, porque hoje ele é advogado nosso. Mas naquele grande dia, está lá no Salmo 9, vai aparecer para vocês também. O tribunal dele já está preparado e ele vai vir como juiz. Ele vai vir como juiz. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Está falando do pessoal que está na obra do Senhor. Está falando de mim, está falando da pastora, está falando do pastor, está falando do evangelista, está falando da obreira, está falando é esse pessoal agora o alvo. É da profeta, é do profeta, é do apóstolo, está falando para o pessoal que está dizendo que é profeta ou espiritual, pessoal que diz que faz a obra de Deus. Está falando para essa classe agora. Não está falando para o filhinho que nasceu, não está falando para o outro vizinho que nunca foi na igreja. Não, está falando para o pessoal que está guiando o povo de Deus, pessoal que está na linha de frente, que está no comando. Vamos ver se não é. Não profetizamos em seu nome, está falando do profeta. Em teu nome não expulsamos demônios, está falando de quem expulsou o demônio em nome de Deus. Então é o pastor, a pastora, teoricamente é esse pessoal todo. Está falando desse conjunto aí. Não realizamos milagres? Olha lá, está falando desse pessoal que se acha discípulo, pastor, pastora, missionária, apóstola, bispo, esse povo, diácono, diaconisa. Está falando desse pessoal, o pessoal do louvor, pessoal não fez milagres, estava no louvor e aí todo mundo se converter, tal, aquelas coisas todas. Eu não fui cantora, não fui cantor. É esse pessoal, é o pessoal. Vamos chamar o pessoal aí da fé. Mateus 7:22. Para o pessoal da fé. Muitos naquele dia, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos milagres? Eu não falei dentro da igreja, nosso tema aqui é a mulher conversar dentro da igreja.
mas serve para qualquer outro ponto. Mas nós não vamos sair deste ponto, porque a finalidade dessa pregação é se a mulher pode conversar na igreja ou se ela não pode conversar na igreja. É a finalidade dessa pregação. Então, farão essa pergunta. Aí vem Mateus 7:23 e diz: então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Lembra o que está escrito lá em 1 Coríntios 14:37? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Lembra que está escrito? E lembra que está escrito em 1 Coríntios 35, 1 Coríntios 14:38? Mas se alguém ignorar isto, será ignorado. Você não percebeu que a pessoa vai ser ignorada? Você não percebeu? Pois é exatamente isso que está dizendo. Naquele grande dia: Senhor, mas eu falei na igreja, eu preguei, eu fiz tudo, eu cantei, eu profetizei, eu fiz de tudo lá. Eu fiz de tudo lá em teu nome, Senhor. E a pessoa, aqui no Mateus 7, capítulo 7, versículo 23, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, diz que vai ignorar a pessoa. Porque naquele grande dia que todos deverão comparecer diante do tribunal do Senhor, vai haver um dia, o tribunal do Senhor já está preparado, vai chegar o grande dia, todos nós, todos que estamos vivos ou que já morreram e que vão nascer, vão ter inevitavelmente que comparecer diante do tribunal do Senhor, está aparecendo na sua tela aí, para ser julgado segundo todas as obras que fez mediante o corpo. E falar na igreja faz parte de obra mediante o corpo. Então, o Todo-Poderoso, está escrito na sua palavra, que ele vai explicar para cada um vai ter explicação por que está sendo condenado e por que está sendo salvo. E aí ele dirá: tive sede. Não vou entrar nessa seara agora, só vou repetir por alto aqui a frase para você ver realmente que é uma explicação. Por que eu vou ser salvo, Senhor? Tive sede, me destes de beber. Tive fome, me destes o de comer. Tive preso e fostes me visitar. E os que serão condenados? Ele vai explicar: tive sede, não me destes o que beber. Tive fome, não me destes o que comer. Tive preso e não fostes me visitar. Quando fala esse conjunto de coisas, está escrito, não sei se você está conseguindo ler com seus olhos espirituais, que o Todo-Poderoso, ele vai dar uma explicação para a pessoa. Por que ela vai ser salva ou por que ela vai ser condenada. Ele vai explicar minuciosamente. Por isso vem esse monte de perguntas e respostas. Estive preso, não fosse visitar. Estive com sede, não me desse de beber. E assim você leva a crer que vai te explicar minuciosamente. O Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, vai gastar o seu precioso tempo para nos explicar por que nós vamos receber aquela condenação. Assim como hoje, ao fazer a sentença, o juiz é obrigado por lei a explicar, a fundamentar qual é a fundamentação, qual a justificativa para se tomar essa decisão ou aquela, para se absolver ou para condenar. Qual é a explicação para dar causa ganha para o João ou para dar a causa ganha para Joaquim? Se ele não fizer a explicação, a decisão dele é nula ou anulável.
O Todo-Poderoso é juiz, é o único juiz justo. Se o juiz da terra explica, e o Todo-Poderoso, que é o único, está aparecendo na sua tela, o único juiz justo, só ele é o único juiz justo. Ele mesmo diz que ele vai explicar. Mas para os que desobedecerem os mandamentos dele, ele vai ignorar. Ele vai ignorar. Observe que ele fala só assim: apartai-vos, afastai-vos, sai de perto de mim, afasta de perto de mim, afastem de mim, afastem-se de mim. Outras versões estão escritas: apartai-vos de mim. Mas vamos usar essa aqui: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Iniquidade, está sabendo que não pode conversar e conversa. Isso é iniquidade. Está fazendo mal para a sociedade, para as pessoas, está guiando o povo para o lado errado. Essa palavra está falando que as pessoas que estão lá dizendo que são obreiros do Senhor são pessoas maus, desobedientes. Será que você não conseguiu entender? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. O Senhor vem embaixo e ignora eles, não vai explicar nada não vai explicar nada. Ele vai ignorar a pessoa e falar que ela pratica não é coisa boa, não, é o mal e que nunca conheceu a pessoa. Vai ignorar a pessoa, está escrito lá. 1 Coríntios 14, 38. Mas se alguém ignorar isto o quê? A ordem do Todo-Poderoso para ficar calado, para não conversar na igreja. A mulher não pode conversar na igreja. Ele vai e diz: será ignorado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do dono, do Criador, do legislador, do juiz, do rei, do único dono de tudo, está escrito, vai aparecer na sua tela aí: antes não existia nada. Ele que fez, ele é o dono, ele faz o que ele quiser. Não é o que eu quiser, não é o que você quiser, não é o que seu pastor quiser, sua pastora, não. Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem, continue. Quem estiver limpo, se limpe mais. E quem estiver sujo, se suje muito mais. Está escrito também, está aparecendo na tua tela. Eu te aconselho, vou usar as palavras aqui também do Paulo Júnior, que eu admiro demais. Quem gosta dessa doutrina, certamente gosta dele. Pode digitar aí: pregação do Evangelho. Digita aí, para você ver o que é pregação do Evangelho. Digita assim: em defesa do Evangelho. Ou então coloca Paulo Júnior. E pode assistir aí no canal dele aí, se inscreve, você não vai perder nada não. Quem gosta da sã doutrina, porque os demais, tendo comichão no ouvido com a sã doutrina, com o que estiver sendo falado da forma correta, tendo comichão no ouvido, vai doer, é ruim ouvir a verdade, é ruim, desviarão os olhos da verdade. Então, se quiser desviar, desvia, mas cuidado, porque o Todo-Poderoso deixa bem claro aqui, nessa passagem, em Mateus 7, 22 e 23, o perigo que é. Mas nem precisava chegar nesse ponto. Se o Todo-Poderoso disse que a mulher não pode falar, que a mulher tem que ficar calada, que a mulher tem que ficar em silêncio, que é vergonhoso ela falar, que é uma indecência ela falar, que é uma desordem ela falar, explica pra ela que a Eva falou e agiu enganada, e por isso ela vai ficar calada. Se ele mesmo deixa claro, de forma, não vou nem falar de forma, interpretar aqui de forma espiritual, não. Vou falar só as palavras que estão escritas lá: calada, silêncio e não pode conversar. Não precisa de ler mais nada, tá lá. Se não tem como você falar que é Velho Testamento, que é Novo Testamento, senão alguém ainda usa esse argumento.
Então você está falando, ficar calada, ficar em silêncio, não pode conversar, não pode falar, não pode ensinar. Não precisa de mais nada não. Já dá para você saber que você está em desobediência. Você, mulher que conversa na igreja. A mulher que conversa na igreja já está em desobediência. E o marido que compactuar com isso aí vai responder. O pastor que compactuar com isso aí vai responder diante do Senhor. E todos nós devemos, com certeza, assistir aquele grande julgamento. Nós deveremos comparecer lá. E está escrito na palavra que Timóteo, salvo engano, Timóteo dizendo, vai aparecer na sua tela aí. Se não for Timóteo, você me desculpa. Dos quais o Timóteo mesmo declarando que ele é o maior pecador. Eu também declaro que eu sou o maior de todos os pecadores. Mas não é porque eu sou o maior dos pecadores que eu não vou tentar ajudar as pessoas. Então eu sou o maior dos pecadores. Mas quem tem ouvidos, ouça o que a palavra do Senhor diz. Se não quiser acreditar em mim, pega a sua palavra do Senhor aí que você chama de Bíblia, sua espada da verdade que você chama de Bíblia, seu santo livro aí que você chama de Bíblia, e vai lá nesses versículos e lê e reflete neles dia e noite. Aí em 1 Coríntios 14, 35 a 40, depois vai em 1 Timóteo 2, e reflita aí sobre isso, tá? E espero ter ajudado o reino do Todo-Poderoso a avançar. E só complementando, eu vou dar o mesmo conselho que o honroso e saudoso e sério homem de Deus disse. Você, minha irmã, que você está falando da igreja, você larga, deixa esse cargo de lado. Se você é pastora, devolve esse cargo, irmã. Isso não é para você não. Se você está só pregador aí, alguma coisa, mesmo não tem carteira, não tem nada, essa carteirinha horrorosa, entrega isso. Isso aí não é para você não. Você está em desobediência com o Senhor. Você que está falando de qualquer forma, você que está falando dentro da igreja, você que não está em silêncio dentro da igreja, modifique a sua conduta aqui para frente e fique em silêncio na igreja. Se alguém, alguma pessoa, seja lá quem for mandar você falar, você explica para ela que você, para ser mulher de Deus, você tem que ficar em silêncio dentro da igreja, em silêncio. E se aquela atividade que ela for te repassar para você fazer, envolver a fala, não for em silêncio, você abandona essa ideia. E não esquece lá da passagem lá dos Hebreus, lá ao escolher um novo obreiro lá não. Cuidado, se alguém mandar você servir as mesas são parábolas, você não serve também não. Porque o lugar melhor para você agradar a Deus é se preocupando com os afazeres do lar, auxiliando o seu marido, tá? Fazendo companhia lá para seus filhos e gerando seus filhos para ganhar almas para o Senhor. Pode ser mulher e pode ser homem. Você ensina para eles como que eles vão ganhar as almas para o Senhor. E aí você pega e não deixa ninguém te chamar de pastora, de nada disso não, de bispo, essas coisas não. Às vezes você é mulher do pastor só e eles te chamam de pastora. Não aceita esse título não. Seja mulher séria de Deus, porque grandes são as coisas que Deus há de fazer em cima das nossas obras, seja por bem ou seja por mal, nós vamos ser julgados. Cuidado, e espero ter ajudado quem está me ouvindo de alguma forma e ajudado o reino do Todo-Poderoso a avançar e diminuir o domínio do Satanás sobre o mundo que jaz no maligno. Espero ter feito e ajudado o mundo a avançar em direção ao Todo-Poderoso, a salvação e a vida eterna. Amém.